Você tem a sensação de que, de repente, a inteligência artificial explodiu no mundo? Que de uma hora para outra surgiram ferramentas que criam arte, compõem textos e conversam como humanos, parecendo algo saído de um filme de ficção científica que se tornou realidade? A verdade é que essa revolução não aconteceu do dia para a noite. Ela foi construída sobre uma série de batalhas épicas, avanços chocantes e momentos de genialidade que, um a um, prepararam o palco para o mundo em que vivemos hoje. Nesse vídeo, nós vamos ser seus guias em uma viagem no tempo. Você não vai apenas conhecer, mas vai sentir a tensão dos 5 momentos que definiram a história da IA. Vamos reviver a batalha entre o maior enxadrista de todos os tempos e uma máquina que ousou desafiá-lo. Vamos entender a jogada divina que deixou o mundo perplexo em uma partida de Go. E vamos ver como a semente de tudo isso foi plantada décadas atrás, levando diretamente à explosão do ChatGPT. Bem-vindo ao Explicando com Gatos. Hoje, a gente te mostra que a história da tecnologia é a história das maiores aventuras da mente humana. Antes de entrarmos nos momentos decisivos, precisamos de uma peça-chave para entender a jornada da IA. O que significa, de verdade, uma máquina ser inteligente? A pergunta parece simples, mas é incrivelmente complexa. No início de tudo, um homem chamado Alan Turing propôs um teste que se tornaria lendário. A ideia não era medir se a máquina sabia de muitas coisas, como uma enciclopédia, mas sim se ela conseguia imitar um ser humano de forma tão convincente que não conseguíssemos mais diferenciá-los. Essa ideia, a de que a inteligência poderia ser definida pela capacidade de comunicação e comportamento, foi a verdadeira semente filosófica da IA. Todo o grande avanço que veremos a seguir, de certa forma, é uma tentativa de passar, de alguma maneira, nesse teste de Turing. Certo, com essa ideia em mente, vamos ao primeiro grande campo de batalha onde a mente humana e a artificial se encontraram. Momento 1. A batalha pelo xadrez. Deep Blue versus Garry Kasparov, 1997. O xadrez sempre foi visto como o auge do intelecto humano. Estratégia, intuição, planejamento. Em 1997, o campeão mundial absoluto, Garry Kasparov, uma lenda viva, sentou-se para uma revanche contra o supercomputador da IBM, o Deep Blue. No ano anterior, Kasparov havia vencido, mas dessa vez a máquina estava diferente. Ela era capaz de calcular 200 milhões de posições por segundo. Em uma partida que parou o mundo, o impensável aconteceu. Kasparov perdeu. Pela primeira vez na história, um campeão mundial de xadrez em ativa era derrotado por uma máquina em uma partida oficial. Foi um choque cultural. Provou que a pura força bruta computacional podia sim superar o gênio humano em domínios que considerávamos nossos por direito. Momento 2. O desafio da intuição. AlphaGo versus Lee Sedol, 2016. Por anos, especialistas diziam: ok, o xadrez foi conquistado, mas o jogo de Go é diferente. É arte, requer intuição, um sentimento estético, coisas que uma máquina nunca terá. Go tem mais movimentos possíveis do que o número de átomos no universo. Força bruta não funcionaria. E então, em 2016, a DeepMind, uma empresa do Google, criou o AlphaGo. Ele não foi apenas programado, ele aprendeu a jogar consigo mesmo milhões de vezes usando o aprendizado por reforço que vemos no nosso vídeo anterior. Caso você queira entender melhor essa técnica, você pode clicar no card aqui em cima. Seu oponente era Lee Sedol, o maior jogador de Go da década. E no meio da segunda partida, o AlphaGo fez um movimento, a jogada 37, que nenhum mestre humano faria. Foi descrita como linda, chocante, divina. O AlphaGo não estava apenas calculando, ele demonstrou uma forma de intuição criativa. Ele venceu por 4-1 e mostrou ao mundo que a IA podia ser mais do que apenas uma calculadora. Ela podia ser criativa. Ok. Esses jogos de tabuleiro são impressionantes, uma demonstração de força lógica e até de criatividade computacional. Mas como exatamente nós saltamos de uma IA que domina um tabuleiro para uma que domina uma conversa como o ChatGPT? O que ainda faltava? Faltava a peça mais complexa, caótica e cheia de nuances de todas: a linguagem humana. A linguagem não é um jogo com regras fixas. Ela é cheia de ambiguidades, duplos sentidos, ironias, sarcasmo e, acima de tudo, contexto. É aqui que chegamos ao momento 3, a revolução silenciosa da linguagem,
o artigo Attention is All You Need, 2017. Este é, sem dúvida, o marco menos conhecido pelo público geral, mas é talvez o mais importante de todos para entender o mundo de hoje. Uma equipe de pesquisadores do Google publicou um artigo científico com um nome que soa quase como um poema. Dentro dele, eles apresentaram uma nova arquitetura de rede neural, uma nova forma de construir o cérebro da IA, chamada Transformer. O pulo do gato dessa tecnologia era sua capacidade de prestar atenção, daí o nome, a diferentes partes de uma frase ao mesmo tempo. Os modelos antigos liam uma frase palavra por palavra, em sequência, e quando chegavam ao final, muitas vezes já tinham esquecido o contexto do início. O Transformer não. Ele conseguia pesar a importância de cada palavra em relação a todas as outras, não importava o quão distantes elas estivessem. Ele entendia, por exemplo, que na frase "o gato sentou no tapete porque estava cansado", a palavra "ele" se referia ao gato, e não ao tapete. Essa habilidade de capturar o contexto de longa distância foi um avanço monumental. Podemos dizer que foi a invenção do motor a jato para a IA de linguagem, tornando os antigos modelos obsoletos quase da noite para o dia. Este artigo foi o Big Bang que permitiu o surgimento de todos os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs. Sem ele, não haveria ChatGPT. Simples assim. Os momentos 4 e 5 são consequências diretas e aceleradas dessa invenção. Momento 4. A prova de conceito brutal. O lançamento do GPT-3, 2020. A empresa OpenAI, munida com a arquitetura Transformer, decidiu fazer uma aposta audaciosa. E se eles treinassem um modelo com uma quantidade de texto simplesmente inimaginável? Basicamente, uma fatia gigantesca e curada de tudo que a humanidade já havia escrito e publicado na internet. Livros, artigos, Wikipedia, blogs, conversas. O resultado foi o GPT-3. E ele chocou o mundo, incluindo seus próprios criadores. As pessoas descobriram que ele não era apenas um gerador de frases. Ele demonstrava habilidades emergentes, coisas para as quais não tinha sido explicitamente treinado. Ele podia escrever e-mails formais, criar poesia no estilo de Shakespeare, resumir artigos científicos complexos, gerar código de programação e responder a perguntas com uma profundidade que parecia demonstrar um raciocínio. A porta para o futuro não tinha sido apenas aberta, tinha sido arrombada. Momento 5. A explosão pública. O lançamento do ChatGPT. Novembro de 2022. Se o GPT-3 foi a invenção do carro de corrida, o ChatGPT foi a invenção da estrada pavimentada e gratuita para todos. A genialidade da OpenAI aqui não foi primeiramente tecnológica, mas sim de acessibilidade. Eles pegaram um motor insanamente poderoso do GPT, em uma versão refinada, e colocaram ele dentro de uma interface que qualquer pessoa, de uma criança a um CEO, poderia usar instantaneamente, um simples chat. O resultado foi o produto tecnológico com a adoção mais rápida da história da humanidade. Em 5 dias, atingiu 1 milhão de usuários. A inteligência artificial deixou de ser um conceito distante para se tornar uma ferramenta pessoal, uma realidade que estava na mão e no dia a dia de todos. A história tinha sido feita, mais uma vez, ao vivo e a cores para o planeta todo ver. Dos cálculos impiedosos do Deep Blue, a intuição quase artística do AlphaGo e a maestria linguística do ChatGPT, a jornada da IA tem sido uma escalada constante, cada avanço chocante construído sobre a base do anterior. O que esses momentos nos mostram é que, embora a tecnologia pareça nova, ela é o resultado de décadas de trabalho, competição e brilhantismo. E estamos, sem dúvida, apenas no início de uma nova era. Agora, eu quero ouvir a sua perspectiva. Depois de conhecer esses marcos históricos, qual outro avanço tecnológico do passado te deixou completamente de queixo caído quando aconteceu pela primeira vez? Foi a chegada da internet e o som do modem se conectando? O primeiro momento em que você segurou um smartphone e percebeu que tinha um computador no bolso? Compartilhe essa sua memória de um momento uau da tecnologia aí nos comentários. E se toda essa conversa sobre como essas IAs foram construídas te deixou curioso para entender a mecânica por trás delas, para realmente sacar os diferentes métodos de treinamento que permitiram esses avanços, o próximo passo lógico para você é exatamente o nosso guia sobre isso. É por isso que o vídeo que está aparecendo na sua tela agora é Como a Inteligência Artificial Aprende. Nele, a gente desvenda o aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço de uma forma super simples. É o vídeo perfeito para conectar os pontos. Clica nele e a gente continua essa conversa por lá.